Eu não consigo nem dizer quantas vezes eu o admirei de longe, antes de tudo acontecer. Ele subia ao púlpito com a Bíblia nas mãos e os olhos baixos, como se tivesse acabado de sair do quarto de oração. As palavras dele saíam com autoridade, mas sem arrogância. Pregava mansidão, humildade, temor. Ele não gritava, não se exaltava, mas cada frase tocava a alma, como se o próprio céu tivesse escrito para ele falar. As irmãs mais velhas suspiravam dizendo: "Esse moço tem chamada grande." E eu suspirava por dentro, perguntando a Deus se um dia eu teria a bênção de ser a esposa de alguém assim. Eu fui criada na doutrina. Desde menina, ouvi que o homem que teme a Deus é mais valioso que qualquer príncipe. Então, quando ele chegou na nossa comum, recém-transferido, com um semblante tão calmo e uma postura tão firme, parecia que o céu tinha enviado um anjo de terno. E quando descobri que ele não era casado, meu coração disparou como se fosse proibido. Por um bom tempo, eu lutei comigo mesma. Achava pecado até imaginar que ele me olhasse diferente. Afinal, ele era cooperador do ofício ministerial. E eu, apenas uma irmã comum, quieta, sem muito destaque. Eu ajudava no batistério, limpava o salão, ajudava nas vigílias, mas nunca fui aquela que chama a atenção. Mas então começou. Primeiro um cumprimento mais demorado, depois um sorriso mais específico, e um dia, um bilhete. Era simples, escrito com letra firme. Estou orando por uma esposa, e acredito que Deus tem te mostrado também. Naquela hora, eu senti um arrepio percorrer o corpo, um misto de temor e alegria, de medo e sonho realizado. Eu segurei aquele papelzinho dobrado como quem segura um pedaço do céu. Levei para casa, dobrei mais ainda e guardei na minha Bíblia, justo no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Conversamos pouco, sempre com respeito, tudo muito discreto como manda a doutrina. Nenhuma promessa, nenhum toque, só orações e a certeza de que Deus estava no negócio. Meus pais vibraram com a possibilidade. Um cooperador? Meu pai disse: "Deus te honrou, minha filha." Quando ele veio pedir para conversar, oficialmente com meu pai, foi uma reunião curta, respeitosa, como deve ser. E ali, naquela simplicidade, foi marcado o início do nosso namoro com propósito de casamento. Foram meses de preparação. Ele era calado, muito reservado. Dizia que gostava de homens de poucas palavras e muita oração. Me corrigia com gentileza quando eu usava palavras modernas demais, ou quando eu ficava tempo demais no espelho. Dizia que a esposa de cooperador tem que ser invisível para o mundo e visível só para o céu. Eu achava bonito. Cheguei a comentar com minha amiga: "Ele cuida até do meu jeito de andar. É zelo." Eu não sabia que era o começo do controle. O casamento foi simples e lindo. O salão cheio, os irmãos felizes, o ministério presente. A palavra naquele dia foi sobre aliança inquebrável. Ele chorou quando eu entrei, e eu senti que estava vivendo um conto de fadas bíblico. Nos primeiros dias, tudo parecia em ordem. Ele orava antes de dormir, jejuava com frequência e dizia que agora, como esposo, ia interceder por mim todos os dias. Era firme, rígido, mas ainda assim gentil. Por um tempo, aos poucos, comecei a perceber que aquele homem que no púlpito pregava sobre mansidão, em casa exigia silêncio. Qualquer pergunta minha era tratada como falta de sabedoria. E se eu discordava de algo, ele respondia com frases como: "Você precisa ser submissa, irmã." O espírito de rebeldia destruiu muitas mulheres. Eu me calava. Ele dizia que mulher de obreiro tem que ser como a mulher sunamita. Fala pouco, confia muito. Comecei a engolir palavras, opiniões, vontades.
Não queria parecer indigna de ser esposa de alguém com ministério. Dizia para mim mesma: Deus vai tratar. Todo casamento tem ajuste. Não seja precipitada. Na igreja, ele seguia sendo o mesmo: santo, respeitado, admirado. No lar, já não era tão doce. O carinho sumiu, o diálogo virou monólogo. Ele falava, eu ouvia. E quando eu chorava, ele dizia: Você precisa orar mais. Está muito carnal. Mas eu ainda o via como meu sonho. Ainda acreditava que aquilo era um processo, que Deus ia nos moldar juntos. Me vestia com mais recato. Cuidava do lar com zelo dobrado. Evitava qualquer aparência de que algo ia mal. Minha mãe, uma vez, percebeu meu olhar abatido e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Não queria que ninguém pensasse mal dele. Afinal, ele era cooperador. E a esposa tem que ser coluna, não escândalo. Eu estava me anulando, mas ainda não conseguia ver. Ele nunca levantou a mão. Nunca me xingou, mas me silenciava com versículos. Me diminuía com argumentos bíblicos. Me afastava dos irmãos, das amigas, da minha própria voz. Tudo com aquele jeito espiritual que ele sempre teve. E eu fui me tornando sombra. E achava que aquilo era ser uma boa esposa. Mal sabia eu que aquele amor que começou com oração um dia me levaria ao hospital. Mas isso é só o começo. Fizemos um casamento simples, como manda a doutrina. Oramos, jejuamos, buscamos confirmação do ministério. E parecia que tudo era da vontade de Deus. Lembro até hoje da cerimônia na igreja. Ele com seu terno bem passado, olhar compenetrado, voz firme ao dizer os votos. Muitos irmãos diziam que eu era uma mulher de sorte. Afinal, casar com um cooperador era honra e responsabilidade. Na minha mente, eu tinha me unido a um homem de Deus, e era isso que eu esperava em casa: oração, temor, diálogo espiritual, conselhos em amor. Mas os primeiros dias de casada já me mostraram que havia algo fora do lugar. Nos primeiros dias, ele ainda era gentil. Me ajudava a arrumar a casa, perguntava como eu estava e até lia a Bíblia comigo. Mas bastou a primeira divergência, algo banal sobre a comida do almoço, para eu ver uma face que nunca imaginei. Ele não gritou, mas o jeito que me olhou, com frieza, me arrepiou inteira. Fiquei em silêncio. Não queria ser vista como esposa rebelde, muito menos ser causa de tropeço para alguém. Então guardei para mim. Os dias viraram semanas. E eu comecei a perceber que tudo que ele pregava no púlpito era bonito demais, mas não se cumpria dentro de casa. Ele exigia de mim uma submissão que mais parecia escravidão. Não era parceria, era controle. Até as irmãs da igreja começaram a notar que eu estava mais quieta, menos sorridente, mais magra. Mas eu ainda achava que era fase, que todo começo era difícil. E me culpei. Talvez eu não fosse tão obediente como devia. Talvez não estivesse agradando como esposa. Então tentei melhorar. Me anulei em muitas coisas. Parei de me arrumar do jeito que gostava. Passei a pedir permissão, até para visitar minha própria mãe. Um dia, pedi para irmos juntos ao culto da mocidade, porque sentia saudade daquele ambiente. Ele olhou firme nos meus olhos e disse: Você é esposa de cooperador, não é mais mocidade. Deixe de bobagem. Me calei. Lá dentro, no íntimo, uma parte de mim chorava, mas a outra ainda tinha esperança. Eu dizia para Deus em oração: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar esse homem. Ele é teu servo. Ele só está passando por um momento. E eu orava de madrugada, com o rosto no chão, sem que ele soubesse. Mas toda vez que ele subia no púlpito e pregava sobre amor, santidade, sobre como um lar cristão deve ser, eu sentia um nó na garganta. Era como se eu estivesse assistindo a um teatro, onde o ator principal era meu próprio marido. E eu, a plateia sofrida. O que eu não sabia é que aquela máscara ia cair, e a verdade viria à tona.
mas com um preço muito alto. A memória daquele dia ainda queima dentro de mim. Eu não sei dizer exatamente o que desencadeou aquilo. Talvez um acúmulo de frustrações. Ou o fato de eu não ter preparado o café da forma que ele gostava. Só sei que, naquela manhã de domingo, poucas horas antes do culto, ele perdeu o controle. E eu perdi a paz. Eu estava com a Bíblia aberta na sala, lendo Provérbios, tentando alimentar meu espírito, enquanto ele terminava de se arrumar. Eu havia feito tudo, deixado a roupa dele passada, engomada, separado os sapatos, preparado o café. Mas ele apareceu com o rosto carregado de raiva. Você mexeu nos meus documentos? A perguntou, sem nem dar bom dia. Eu, confusa, disse que não. Ele então começou a vasculhar a gaveta com brutalidade, jogando papéis no chão. Quando tentei acalmá-lo, ele gritou: "Você quer mandar aqui dentro? É isso!" Foi aí que ele me empurrou com força contra a parede da sala. A Bíblia caiu no chão, aberta, e eu caí junto. Senti um corte pequeno no braço, mas a dor maior foi no peito. A Bíblia ficou ali, aberta no Salmo 55. Porque não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Fiquei ali, caída, segurando a Bíblia com uma mão e o braço com a outra, enquanto ele se trancava no quarto. 10 minutos depois, saiu vestido, cheiroso, e me disse com frieza: "Se recomponha. Hoje tem culto, e você não vai escandalizar a obra." Eu fui, com a manga do vestido cobrindo o hematoma, com os olhos inchados escondidos por um sorriso forçado, com o coração despedaçado, mas com a fé ainda intacta. Sentei no banco de trás, diferente de sempre. Algumas irmãs perceberam algo, mas ninguém ousou perguntar. Naquela noite, ele pregou sobre o amor que tudo sofre, tudo suporta. Eu quase desmaiei. Voltei para casa calada. Chorei no banheiro, escondida. Não dormi. Só pedi a Deus forças para continuar. Senhor, se tu me deste esse homem, tu tens poder para mudar ele. Mas no fundo, uma dúvida começou a crescer. Será que Deus me deu? Ou eu corri à frente de Deus? Na semana seguinte, encontrei marcas na capa da minha Bíblia. Manchas pequenas, redondas. Eram lágrimas secas. As mesmas que caíram naquela manhã. E toda vez que eu li as Escrituras, a dor voltava com elas. Mas continuei. Pela igreja. Pela reputação. Pelo ministério dele. Pelo medo. E pelo costume de pensar que mulher cristã tem que aguentar tudo calada. Só que aquilo foi só o começo. Depois daquela primeira agressão, achei que seria um caso isolado. Eu me agarrei a essa ideia, como quem se agarra à borda de um abismo. Ele chorou depois. Sim, chorou. Pediu perdão de joelhos no quarto, dizendo que o inimigo havia se levantado, que estava passando por muita pressão no ministério. E mais, que eu, como esposa de um cooperador, precisava estar mais forte. "Você é meu apoio", ele disse com os olhos marejados. E eu, como tantas vezes, perdoei. Mas logo percebi que as lágrimas dele eram como água sobre a pedra quente da minha dor. Evaporavam rápido demais. Passaram-se semanas em silêncio. Ele voltou a ser gentil, atencioso. Me levava flores depois do culto. Lia salmos comigo antes de dormir. Até comecei a acreditar que tudo aquilo tinha sido um desvio momentâneo. Ilusão. A segunda vez veio sem aviso. Um comentário bobo durante o jantar, sobre ele estar muito ausente, sempre nas visitas e cultos. Foi o estopim para uma explosão. Não houve soco, mas houve palavras. E às vezes, palavras doem mais que pancadas. Ele me chamou de estorvo, de peso na caminhada. Disse que se soubessem da minha fraqueza, ele jamais teria sido levantado ao ministério. Aquilo me destruiu por dentro. Depois veio o mesmo ciclo. Silêncio, tensão, pedido de perdão e promessas.
Foi a última vez, mas nunca era. Com o tempo, aprendi a esconder tudo. Passei a usar roupas mais largas para disfarçar hematomas. Maquiava os olhos vermelhos. Na igreja, era a esposa perfeita. No lar, uma prisioneira da vergonha. Eu não podia contar para ninguém. Quem acreditaria em mim? Ele era amado por todos, sempre com palavras doces no púlpito. E eu, apenas mais uma irmã do banco, invisível nas entrelinhas da comunidade. As noites eram longas. Comecei a orar em silêncio, porque ele começou a se irritar, até com as minhas orações em voz alta. Parece uma beata fanática, ele dizia. Então aprendi a conversar com Deus, no pensamento, chorando baixinho no travesseiro. A esperança vinha nas promessas. Vou mudar, ele dizia. Vamos recomeçar. Comprou até uma Bíblia nova para mim. Disse que era um novo tempo. E por um tempo, realmente parecia que as coisas iam melhorar. Mas o problema nunca foi o inimigo lá fora. Era o que ele alimentava dentro de si: orgulho, soberba e uma visão distorcida do que é ser homem de Deus. E cada vez que eu aceitava suas desculpas, mergulhava mais fundo num ciclo que me afastava de mim mesma. Um ciclo de dor, silêncio e perdão forçado. Um ciclo que só a mão de Deus seria capaz de quebrar. Mal sabia eu que a próxima agressão me mandaria direto para o hospital. O dia começou como outro qualquer. Ele saiu cedo para visitar um irmão enfermo, e eu fiquei em casa preparando o almoço. A rotina era quase sempre essa: silêncio, tarefas domésticas e a espera de que, naquele dia, talvez, ele fosse gentil. Já fazia 2 semanas que não brigávamos. Isso para mim era quase um milagre. Eu arrumei a casa, preparei a comida, vesti meu melhor vestido, aquele florido, com mangas longas e bem recatado, que ele sempre elogiava, e separei os hinos que queria mostrar para ele. Talvez, pensei, se cantássemos juntos de novo, como fazíamos no começo, algo nele despertaria. Ele chegou tarde, com cara fechada. Perguntei como foi a visita. Ele respondeu seco. Eu insisti. O irmão está melhor. E foi aí que tudo começou. Ele jogou a Bíblia em cima da mesa e disse: Você não vê que eu tô cansado? Você vive cobrando atenção. Você quer destruir meu ministério? Eu, com calma, tentei explicar que só queria conversar. Mas ele estava como outra pessoa. Não ouviu, não respirou, só gritou. E então, me empurrou com força contra o armário da cozinha. Senti uma dor aguda nas costas e perdi o ar. Tentei me levantar, mas ele veio por cima, apontando o dedo no meu rosto, cuspindo palavras que não pareciam humanas. Você é uma pedra de tropeço, uma mulher rebelde. Quem vai crer em você se eu te mandar embora? E então, a agressão veio. Não com socos como se vê em filmes, mas com uma força descontrolada. Um puxão brusco pelo braço, que me jogou de novo ao chão. Bati a cabeça. Por alguns segundos, tudo escureceu. Quando voltei a mim, estava deitada, sentindo gosto de sangue na boca. Ele estava de costas, andando pela sala, murmurando orações confusas. Eu tentei me arrastar até o telefone. Consegui discar para minha irmã, sussurrando apenas: Me ajuda. Ela chegou com meu cunhado cerca de 20 minutos depois. Me encontraram caída, com os olhos marejados e um hematoma no ombro. Ele já havia saído, como sempre fazia após os episódios. Fugir era o jeito dele de lidar com sua culpa. Fui levada ao hospital. Diagnóstico: costela trincada, escoriações, suspeita de concussão leve. Mas o que mais doía não era o corpo, era a alma. No hospital tive que mentir. Foi uma queda, escorreguei. A enfermeira olhou nos meus olhos e perguntou de novo. E foi aí que desabei. Pela primeira vez, contei a verdade. Desabei em lágrimas e confessei que era esposa de um cooperador, que todos achavam que eu era feliz, mas que, por trás da saia longa e do véu bem colocado,
Havia uma mulher ferida, apavorada. A assistente social foi acionada. Eu assinei um termo, mas pedi que não envolvessem a polícia. Não ainda. Eu precisava de tempo. Tempo para entender como a mulher que cantava os hinos de Sião tinha permitido que a voz dela fosse silenciada por tantos anos, deitada naquela maca, ouvindo os bips dos aparelhos e o choro da minha irmã ao lado. Algo se rompeu dentro de mim. Ali não era só o fim de um ciclo de violência. Era o começo de algo novo. Um grito silencioso da minha alma, pedindo libertação. E naquele hospital, ferida no corpo e na fé, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Senhor, se ainda há algo de mim que o teu Espírito possa usar, me tira disso viva. E ele ouviu. Depois da ida ao hospital, voltei para casa com o corpo machucado e o coração estraçalhado. A dor física passava aos poucos com remédio, mas a alma sangrava todo dia. Meus vizinhos viram. Os irmãos perceberam. As irmãs mais velhas comentaram, mas ninguém disse nada. Naquele domingo, mesmo ainda com as costelas doendo, fui ao culto. Sentei no último banco com o véu torto, o olhar perdido. O cooperador, o meu marido, entrou de terno, Bíblia debaixo do braço, e foi direto pro púlpito. Leu um salmo, orou com força, pregou com autoridade. As irmãs diziam, que homem usado por Deus, né? E eu, sentada ali atrás, sabia o que ele tinha feito comigo 3 dias antes. Senti vontade de gritar, mas fiquei em silêncio, porque na congregação a gente aprende que lavar roupa suja é dentro de casa, que o ministério é sagrado, que a mulher deve ser submissa e que quem fala demais é rebelde. Eu sabia que, se abrisse a boca, eu é que seria julgada. O cargo dele era maior que a minha dor. Fiquei calada. Continuei lavando os bancos da igreja, sorrindo nas reuniões de irmãs, levando comida para os necessitados. Enquanto voltava para casa e chorava no travesseiro, uma vez, tentei conversar com a irmã do ministério. Chamei ela para tomar um café. Sentei com os olhos cheios d'água e disse, Irmã, eu não tô bem. Ela olhou firme e disse, Você precisa orar mais. O inimigo tá usando você para tentar derrubar o servo de Deus. E eu me calei de novo. Senti vergonha, culpa, medo. Medo de expor. Medo de acabar com o ministério dele. Medo de ser excluída. Medo de perder até meus filhos. Até que um dia, ele mesmo começou a plantar sementes contra mim. Disse aos irmãos que eu estava fria, inconstante, dando mau testemunho. Começou a chegar antes nos cultos. Falar com os irmãos antes de mim. Era uma estratégia. Ele se protegia, me isolando. E funcionou. Uma irmã deixou de sentar ao meu lado. Outra parou de me cumprimentar, com aquele sorriso caloroso. Até as crianças pareciam me olhar diferente. Era como se eu tivesse feito algo imperdoável, por estar sofrendo. A igreja, que um dia foi meu refúgio, virou um campo de batalha silencioso. Ninguém gritava, mas o silêncio me matava mais do que qualquer palavra. Comecei a evitar os cultos. Faltava um domingo aqui, outro ali. E os comentários vinham. A irmã tá afastada. Tá se perdendo. É uma pena, era tão firme. Ninguém perguntava o porquê. Foi então que uma jovem, que havia se casado há pouco tempo, veio até mim. Ela me disse, Irmã, eu vi o hematoma aquele dia. Eu passei por isso também. O meu esposo me empurrou uma vez. Eu achei que era só um deslize. Só que virou rotina. Me ajuda. Me conta como você sobrevive. Aquela frase acendeu algo em mim. Entendi que minha dor não era só minha, que meu silêncio podia estar encorajando outras a se calarem também, que, talvez, eu tivesse uma missão, quebrar o ciclo. Naquela noite, ajoelhei e falei com Deus, como há muito tempo não falava.
Não pedi para ele consertar meu casamento. Não pedi para ele mudar meu marido. Pedi apenas coragem. Coragem para falar. Coragem para sobreviver. Coragem para existir. No dia seguinte, escrevi uma carta. Uma carta longa, com tudo o que eu havia vivido. Do primeiro grito à ida ao hospital. Da humilhação à culpa. Da omissão da igreja ao meu pedido de socorro. Entreguei essa carta ao ministério. E me preparei para o que viria. Se iriam me excluir, que fosse por dizer a verdade. Mas eu não ficaria mais calada. Demorei dias para colocar tudo no papel. Cada palavra parecia rasgar um pouco mais a ferida que eu escondia há anos. Eu queria desistir. Pensava, será que vão acreditar em mim? Ou vão dizer que é mentira de mulher ferida? Mas algo dentro de mim, talvez o próprio Espírito Santo, me empurrava adiante. Eu precisava contar. E contei. No domingo seguinte, o cooperador estava lá como sempre, de terno alinhado, Bíblia na mão, com aquele ar de servo aprovado. Os irmãos o cumprimentavam, sorriam para ele, elogiavam a mensagem anterior. Era tudo tão normal. Mas para mim, aquela manhã era diferente. Eu sabia que naquele exato momento, a carta já estava nas mãos do ancião. Durante o culto, minha mente estava em guerra. O coração disparava, as mãos tremiam. Eu não conseguia cantar, nem orar. Tudo o que eu conseguia fazer era esperar. Esperar que, pela primeira vez, alguém enxergasse a dor por trás da aparência. E então, ao fim da pregação, o ancião pediu silêncio. Ele subiu ao púlpito e falou com voz grave. Irmãos, hoje não teremos saudação final. Precisamos tratar de um assunto muito sério. Uma denúncia grave chegou até nós, envolvendo alguém do ministério. O cooperador, meu marido, se mexeu no banco. Pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. O rosto dele, que sempre expressava confiança, ficou pálido. Ele abaixou a cabeça, olhou de canto, e não demorou para perceber. Era sobre ele. O ancião continuou. A igreja precisa ser um lugar de verdade. Não estamos aqui para acobertar o erro, mesmo que venha do púlpito. Alguns irmãos murmuraram. Outras irmãs se entreolharam. O clima ficou tenso. Todos queriam saber. Todos estavam chocados. E então ele disse com firmeza: o cooperador fulano de tal está sendo afastado temporariamente de suas funções ministeriais, enquanto apuramos uma denúncia de agressão e má conduta em sua casa. Naquele momento, o mundo pareceu parar. O púlpito, que antes era pedestal para pregações altivas, agora se tornava palco de uma verdade escondida por anos. Eu abaixei a cabeça e chorei. Não era um choro de dor, era um choro de alívio. Pela primeira vez, alguém estava olhando para mim, não como a esposa problemática, mas como uma alma ferida, que precisava de justiça. Ele, ao meu lado, não falou nada, apenas se levantou, saiu da igreja cabisbaixo, sem dizer uma palavra. Os irmãos ficaram em choque. Alguns correram atrás, outros ficaram sentados, sem entender. E eu permaneci ali, pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, sentindo que Deus estava ao meu lado, não apenas como um juiz justo, mas como um pai que me enxergava. Aquela noite foi uma virada. O que era segredo virou escândalo. Mas eu não me envergonhei, porque preferia ser envergonhada pela verdade do que viver acorrentada por uma mentira. A repercussão foi grande. Muitos não sabiam de nada. Outros desconfiavam, mas preferiam o silêncio. Algumas irmãs me abraçaram, outras me julgaram, mas nenhuma opinião pesava mais do que o fato de que, finalmente, eu estava liberta. Não do casamento apenas, mas da vergonha, do medo, da prisão emocional. Meu grito calado agora ecoava por toda a igreja. E quem tinha ouvidos, ouviu. E quem tinha coração, se compadeceu. Passei semanas ainda em recuperação física e emocional.
As dores do corpo diminuíram com o tempo, mas as feridas da alma, essas demoraram a cicatrizar. Dormir era difícil, comer era uma batalha. Eu me sentia despida de tudo. Do meu casamento, da minha dignidade, do ministério que um dia sonhei dividir com um homem temente a Deus. Me vi viúva de um marido ainda vivo e órfã de uma igreja onde eu pensei que estaria segura. Alguns irmãos diziam que estavam orando por mim, mas evitavam me olhar. Outros sussurravam nas calçadas da congregação, como se meu sofrimento fosse um fardo inconveniente para o bom andamento do culto. E havia os que, em silêncio, apenas me estendiam a mão, um pão, uma visita, uma lágrima sincera. Esses foram os braços do próprio Cristo. Eu comecei a frequentar os cultos em outra localidade. Sentava sempre no último banco, de véu bem colocado, vestido longo, mas olhar baixo. Eu estava quebrada. Me sentia como os vasos rachados, que antes eu via nas pregações, mas que agora eu era. Foi nesse tempo que Deus começou a me visitar de verdade, não em vozes audíveis, não em sonhos místicos, mas no silêncio da madrugada, quando eu não tinha mais forças para orar, só chorar. Era ali que a presença dele me abraçava. E eu percebi que mesmo quando a religião falha, Deus continua sendo Pai. Comecei a receber palavras em cultos, que pareciam ser direcionadas a mim. Deus enxuga as lágrimas da mulher humilhada. A porta que ele fecha é livramento, não castigo. Não temas, porque eu sou contigo. Cada palavra dessas era como óleo sobre minhas feridas. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, nem justificar minha dor, nem me explicar. Eu só precisava me permitir ser curada. Um dia, uma irmã veio até mim depois do culto e disse: Irmã, Deus mandou te dizer que Ele ainda vai te honrar diante dos que te humilharam. Na hora, eu chorei. Chorei muito, mas não era mais choro de desespero. Era choro de esperança, porque no fundo eu sabia, Deus estava escrevendo um novo capítulo. Comecei a estudar. Voltei a trabalhar com costura. Criei uma pequena confecção em casa. Deus me abençoou com sustento. Nunca faltou o pão. E aos poucos, minha alegria foi voltando. Comecei a cantar de novo. E em um culto, sem esperar, fui convidada a dar um testemunho. Subi à frente tremendo, mas não tremia de medo. Tremia de reverência. E ali, naquele microfone, na frente de dezenas de irmãos, eu disse: fui parar no hospital por causa de um cooperador, mas Deus me tirou de lá de pé, curada e mais forte do que nunca, porque o homem me machucou, mas Deus me restaurou. A igreja chorou comigo. Eu não precisava mais esconder minha história. Ela agora era minha arma. Minha cicatriz virou testemunho. Meu trauma virou ponte. E hoje, eu sou livre, não por ter denunciado, não por ter sobrevivido, mas porque encontrei, no meio da dor, a presença real do Deus que cura. Se você, irmã, vive algo parecido, saiba, Deus te vê e, se for preciso, Ele também vai tirar você do fundo do poço para colocar de pé no altar da dignidade. Porque Ele não falha, e onde a igreja humana não alcança, a mão do céu desce e abraça. Amém.